Olá, estudiosos! Estamos de volta, né? Desta vez o oitavo vídeo e o último sobre a influência da educação na economia, né? Vamos fechar com este vídeo, né? Um vídeo muito importante também para nós fazermos este fechamento. Crescimento econômico e desenvolvimento social. Crescimento econômico e desenvolvimento social. Um alerta deve ser feito. Nunca devemos confundir crescimento econômico com desenvolvimento. Crescimento econômico é uma coisa, né? Desenvolvimento pode fazer parte também, mas é outra situação. O crescimento econômico dos países é expresso pelo PIB, Produto Interno Bruto, né? Quando você ouvir falar em PIB, está ouvindo falar sobre Produto Interno Bruto. Isto é, a soma do valor de todas as mercadorias e serviços produzidos pelo país durante um ano. Durante um ano. O Brasil hoje está entre os 12 países mais ricos do mundo. Talvez menos ainda. Talvez entre menos países mais ricos do mundo. Mas aqui os dados vai citar sobre entre os 12, né? Só que é muita coisa. São muitos e muitos países, né? Mas, nem por isso, as condições de vida do povo correspondem às riquezas da nossa economia. Por tudo isso, o Brasil é um ótimo exemplo de como um país pode ter elevado nível de riqueza nacional e uma maioria da população vivendo em extrema pobreza. Com isso, fica claro que crescimento econômico não pode ser confundido com desenvolvimento. Por desenvolvimento, os pesquisadores entendem não apenas a quantidade das riquezas produzidas, mas os indicadores da qualidade de vida da população, né? Os principais indicadores sociais são taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, grau de instrução, relação médicos, população, relação leitos hospitalares, população, condições de saneamento básico, que são problemas graves no nosso país, principalmente aqui no nosso estado e no nosso município de Chapuri, né? É um problema terrível, né? E são coisas caras para fazer, a questão do saneamento básico, né? Os principais indicadores sociais são taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, grau de instrução, relação médicos, população, relação leitos hospitalares, como citamos antes, população, condições de saneamento e alimentação. Em suma, para os pesquisadores, a noção de desenvolvimento refere-se fundamentalmente ao desenvolvimento social de um povo. Lá nos anos de 1990, a ONU criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Quando você também ouvir falar sobre IDH, está falando sobre desenvolvimento humano, que combina níveis de renda, educação e saúde e visa dar uma ideia mais aproximada das condições de vida de um povo. Você pode imaginar, mas o que é que tudo isso tem a ver com a educação, né? IDH, mortalidade infantil, questões hospitalares, questões da saúde, tudo. Já vimos que a educação é a base de tudo. O novo indicador da ONU ressalta a importância que o mundo dá à educação. A educação hoje, o país que quiser avançar tem que investir em educação. Se você vê aí alguém falando contra a educação, pode ver que ele está bastante desinformado e não está pensando na economia do seu município, do seu estado, do seu país e nem no desenvolvimento da população. Quem pensa em tudo isso, né, quem pensa em um bom desenvolvimento, pensa em uma boa educação. Assim, qualquer país que quiser ser realmente desenvolvido em termos sociais deverá tomar medidas para elevar o grau de instrução do seu povo. Sem isso, como o índice da ONU demonstra,
qualquer país continuará subdesenvolvido. O país que não investe na educação continuará sendo um país subdesenvolvido. Os países pobres sofrem os efeitos de um círculo vicioso. Por seres pobres, dispõem de poucos recursos para tais investimentos. Sem investimentos em educação, fica mais difícil alcançar bons níveis. Existe um outro lado da história que precisa ser levado em consideração quando se fala que os países pobres têm poucos recursos para investir em educação. Não devemos exagerar esse argumento, pois a falta de recursos não é o principal obstáculo para a melhoria da educação. Países pobres como Costa Rica, Uruguai e outros aí, né? Eles investem na educação, resolveram os problemas, a maioria dos seus problemas investido na educação, problemas educacionais e assim sucessivamente, sem gastar rios de dinheiro no sistema escolar, apenas priorizando a educação, né? Trazendo a educação como prioridade, pensando no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento social do seu povo, né? Finalizando o 8º vídeo e também a sequência de vídeos sobre a economia, a influência da educação na economia, reforçando que o país, o estado, o município que quiser desenvolver precisa investir na educação.